Vamos fazer um estudo estratégico dos crimes contra a pessoa que se encontra no título 1 da parte especial do Código Penal, e dentro desse título vamos estudar os capítulos dos crimes contra a vida, das lesões corporais, da periclitação da vida e da saúde e dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos, e no final vamos resolver todas as questões de direito penal dentro desse assunto da banca IBFC, porque esses capítulos do título 1 dos crimes contra a pessoa é o que vai cair para o cargo de técnico judiciário do concurso do TJPE 2025. Sem mais delongas, vem com Robson Concursos, fomentar a educação e ajudar as vidas que mais precisam. Título 1 dos crimes contra a pessoa, capítulo 1 dos crimes contra a vida. Homicídio simples, artigo 121, preceito primário, matar alguém, pena, preceito secundário, reclusão de 6 a 20 anos, caso de diminuição de pena. Parágrafo 1º, se o agente comete o crime, impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3, aqui traduz o homicídio privilegiado. Homicídio qualificado, parágrafo 2º, se o homicídio é cometido, inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, aqui é de natureza subjetiva. Inciso 2, por motivo fútil, natureza subjetiva. 3, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum, natureza objetiva. Inciso 4, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Aqui a traição é de natureza subjetiva e de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido, aqui é de natureza subjetiva. Inciso 5º, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, aqui é de natureza subjetiva, pena, reclusão de 12 a 30 anos. Feminicídio, o inciso 6º foi revogado pela Lei 14.994/2024. Vamos ver no artigo 121A agora, é o feminicídio, não houve abolição crimes, mas traduz aí o princípio da continuidade típico normativa. Deixou de ser uma qualificadora para ter o seu próprio dispositivo legal no artigo 121A, vamos ver daqui a pouco. Inciso 7º, contra a linha A, autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condução, foi incluída aí pela Lei número 15.134/2025, a discordância na doutrina se é de natureza subjetiva ou objetiva, mas eu vou aí que predomina a de natureza subjetiva. E contra a linha B, membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que trata os artigos 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade até o 3º grau, em razão dessa condição, atualização também em 2025, só ficar ligado que o afinidade tem nos membros do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e oficial de justiça no exercício da função, mas não tem afinidade aqui contra autoridades ou os agentes descritos no artigo 142 e 144, ficar ligado aqui para não cair na pegadinha. Inciso 8º, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aqui traduz natureza objetiva. Guarde bem, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, natureza objetiva. Homicídio contra menor de 14 anos, inciso 9º, contra menor de 14 anos, aqui traduz pena reclusão de 12 a 30 anos, e a natureza de homicídios contra menor de 14 anos é de natureza objetiva, vibração total. Inciso 10. Nas dependências de instituição de ensino, pena, reclusão de 12 a 30 anos.
Parágrafo 2º-B. A pena do homicídio contra menor de 14 anos é aumentada de, inciso 1, 1/3 até a metade, se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade. Inciso 2, 2/3 se o autor é ascendente, padastro ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Inciso 3º, 2/3 se o crime for praticado em instituição de educação básica pública ou privada. Parágrafo 2º-C. A pena do homicídio cometido nas dependências de instituição de ensino é aumentada de 1/3 até a metade, se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. E 2/3 se o autor é ascendente, padastro ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela, ou ainda se é professor ou funcionário da instituição de ensino. Foi tudo atualização aí pela Lei 15.159 de 2025. Tá gostando? Se inscreve no canal, deixa o like, comente e compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas. Força e honra e amém. Homicídio culposo. Parágrafo 3º. Se o homicídio é culposo, pena detenção de 1 a 3 anos. Aumento de pena. Parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica, de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante, sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Feminicídio, incluído aí pela Lei número 14.994 de 2024, que deixou de ser uma qualificadora, agora tem o seu próprio dispositivo legal. Não houve abolição crimes, mas pelo princípio da continuidade típico-normativa, ele continua no Código Penal, agora no artigo 121A. Matar mulher por razões da condição do sexo feminino. Pena, reclusão de 20 a 40 anos. Guarde bem. Feminicídio, matar mulher por razões da condição do sexo feminino, pena, reclusão de 20 a 40 anos. Parágrafo 1º. Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve, inciso 1, violência doméstica e familiar, e 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Decorou? Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Parágrafo 2º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime é praticado, inciso 1, durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto, ou se a vítima é a mãe ou a responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade. 2, contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. 3, na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Inciso 4, a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime é praticado em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei nº 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha. Inciso 5º, nas circunstâncias previstas nos incisos 3, 4 e 8 do parágrafo 2º do artigo 121 deste Código. Então, guardou bem que a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime é praticado, inciso 5º, nas circunstâncias previstas nos incisos 3, 4
e 8 do parágrafo 2º do artigo 121 deste Código, que traduz ali as qualificadoras. Vamos ver aqui exatamente o inciso 3, 4 e 8. Olha, a qualificadora do inciso 3... homicídio qualificado, se o homicídio é cometido com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum. Exatamente o inciso 4. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido. E o inciso 8º, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Tudo estratégico aqui, e diz o seguinte, que a pena aumentada de 1/3 até a metade nas circunstâncias previstas exatamente no inciso 3º, 4º e 8º que acabamos de ver. Coautoria, parágrafo 3º, comunicam-se ao coautor ou partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previstas no parágrafo 1º deste artigo. Guarde bem aqui o parágrafo 1º, que matar a mulher por razões da condição de sexo feminino, pena reclusão de 20 a 40 anos. Considera-se que é razões da condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Aqui traduz o quê? Coautoria. Comunicam-se ao coautor ou partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime prevista no parágrafo 1º deste artigo, que acabamos de ver a atualização aí também pela Lei 14.994/2024. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação. Artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça, pena reclusão de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 129 deste Código, que vamos ver daqui a pouco, o parágrafo 1º é lesão grave, parágrafo 2º, lesão gravíssima, pena reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º, se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte, pena reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 3º, a pena é duplicada. Inciso 1, se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Inciso 2, se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Parágrafo 4º, a pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Parágrafo 5º. Aplica-se a pena em dobro se o autor é líder, coordenador ou administrador de grupo, de comunidade ou de rede virtual, ou por estes é responsável. Parágrafo 6º. Se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129 deste Código. Traduz aqui, que vamos ver mais na frente, uma lesão corporal de natureza gravíssima. Parágrafo 7º. Se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio nos termos do artigo 121 deste Código. Infanticídio, artigo 123, matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após, pena detenção de 2 a 6 anos. Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque, pena detenção de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro. Artigo 125. Provocar aborto sem o consentimento da gestante, pena reclusão de 3 a 10 anos. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante, pena reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Forma qualificada, artigo 127. As penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3
se em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Aborto necessário, inciso 1, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. 2, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Vale a pena você dar uma lida na DPF 54, traduzindo aí a forma de aborto do feto anencéfalo. Exatamente, também vale a pena você dar uma lida na jurisprudência que trata do aborto nos 3 primeiros meses de gestação. Vibração total são essas formas de aborto. Capítulo 2 das lesões corporais. Lesão corporal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Lesão corporal de natureza grave, parágrafo 1º. Se resulta, inciso 1, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. 2, perigo de vida. 3, debilidade permanente de membro, sentido ou função. E 4, aceleração de parto, pena, reclusão de 1 a 5 anos. Eu uso o mnemônico UPIDA, exatamente, falou em lesão corporal de natureza grave, parágrafo 1º do artigo 129, mnemônico UPIDA. Perigo de vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, debilidade permanente de membro, sentido ou função. E 4, aceleração de parto, pena, reclusão de 1 a 5 anos. O parágrafo 2º, que traduz aqui a lesão corporal de natureza gravíssima, se resulta, inciso 1, incapacidade permanente para o trabalho. 2, enfermidade incurável. 3, perda ou inutilização do membro, sentido ou função. 4, deformidade permanente. 5, aborto, pena, reclusão de 2 a 8 anos. Eu uso o mnemônico PIDAI, exatamente. Lesão corporal gravíssima, PIDAI, perda ou inutilização do membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho, deformidade permanente, aborto e enfermidade incurável. Guarde bem que gravíssima é deformidade, já grave é o que? É debilidade. Foi debilidade, lesão corporal de natureza grave. Foi deformidade, lesão corporal de natureza gravíssima. Lesão corporal seguida de morte, parágrafo 3º. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, pena, reclusão de 4 a 12 anos. Diminuição de pena, parágrafo 4º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Guarde bem, tanto no homicídio privilegiado como na lesão corporal privilegiada, não é a influência, é sobre o domínio de violenta emoção. Nas questões diz que é sobre a influência, não, é sobre o domínio de violenta. Falou em domínio, você liga tanto homicídio privilegiado e lesão corporal privilegiada. Substituição da pena, parágrafo 5º. O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa de R$200 mil a 2 contos de réis. 1. Se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. E 2. Se as lesões são recíprocas. Lesão corporal culposa, parágrafo 6º. Se a lesão é culposa, pena detenção de 2 meses a 1 ano. Aumento de pena, parágrafo 7º. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do artigo 121 deste Código. Parágrafo 8º, aplica-se a lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Violência doméstica, parágrafo 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, pena, reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 10. Nos casos previstos nos parágrafos 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3. Parágrafo 11. Na hipótese do parágrafo 9º deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Parágrafo 12 foi
redação dada pela Lei 15.159 de 2025 diz: aumenta-se a pena de, inciso 1, 1/3 a 2/3, se a lesão dolosa for praticada, a linha A, contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, ou integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição. A linha B, contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os artigos 131 a 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade, até o 3º grau em razão dessa condição, ou a linha C, nas dependências de instituição de ensino. Inciso 2, 2/3 ao dobro se a lesão dolosa for praticada nas dependências de instituição de ensino e a linha A, a vítima for pessoa com deficiência ou com doença que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, ou a linha B, o autor for ascendente, padastro ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela, ou ainda for professor ou funcionário da instituição de ensino. Parágrafo 13. Se a lesão é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121A deste Código, pena, reclusão de 2 a 5 anos, tudo com atualizações aí em 2025, 2024, para ajudar você, meu guerreiro e minha guerreira, a gabaritar no dia da sua prova. Tá gostando do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o teu like, comente, compartilha, seja um agente motivador e transformador de vidas, fosse honra e amém. Capítulo 3 da periclitação da vida e da saúde, perigo de contágio venéreo. Artigo 130. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado, pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Se é intenção do agente transmitir a moléstia, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 2º. Somente se procede mediante representação, ou seja, é uma ação penal pública condicionada à representação. Perigo de contágio de moléstia grave, artigo 131. Praticar com o fim de transmitir a outro em moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir contágio, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Perigo para a vida ou saúde de outrem, artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Abandono de incapaz, artigo 133. Abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, pena, reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 1º. Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão de 3 a 7 anos. Parágrafo 2º. Se resulta morte, pena, reclusão de 8 a 14 anos. Atualização aí pela Lei 15.163 de 2025. Aumento de pena. Parágrafo 3º. As penas combinadas neste artigo aumentam-se de 1/3. Inciso 1. Se o abandono ocorre em lugar ermo. 2. Se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. 3. Se a vítima é maior de 60 anos. Exposição ou abandono de recém-nascido. Artigo 134. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Pena,
detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. Se resulta morte, pena, detenção de 2 a 6 anos. Omissão de socorro, artigo 135. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Artigo 35A, exatamente, artigo 135A. Exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resulta a morte. Maus tratos, artigo 136. Expor perigo à vida ou à saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão de 3 a 7 anos. Parágrafo 2º. Se resulta morte, pena, reclusão de 8 a 14 anos. Parágrafo 3º. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. Tudo com atualizações aí pela Lei 15.163 de 2025, tudo com as novas atualizações de 2025 para ajudar as vidas que mais precisam, fosse honra e amém. Seção 4 dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos, divulgação de segredos, artigo 153. Divulgar alguém sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano a outrem, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa de R$300 mil a 2 contos de réis. Parágrafo 1º. Somente se procede mediante representação, ou seja, uma ação penal pública condicionada à representação. Parágrafo 1º-A. Divulgar sem justa causa informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da administração pública, pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 2º. Quando resultar prejuízo para a administração pública, a ação penal será incondicionada. Ou seja, em regra, a ação penal pública condicionada, mas se resultar prejuízo para a administração pública, a ação penal é incondicionada. Violação do segredo profissional, artigo 154. Revelar alguém sem justa causa, segredo de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão em cuja revelação possa produzir dano a outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa de 1 conto a 10 contos de réis. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação, ou seja, uma ação penal pública condicionada. Invasão de dispositivos informáticos, artigo 154-A. Invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo, ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput.
Parágrafo 2º, aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3 se da invasão resulta prejuízo econômico. Parágrafo 3º, se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 3º, aumenta-se a pena de 1 a 2/3 se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações obtidos. Parágrafo 5º, aumenta-se a pena de 1/3 a metade se o crime for praticado contra, inciso 1, presidente da República, governadores e prefeitos. 2, presidente do Supremo Tribunal Federal. 3, presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia Legislativa, de Estado, da Câmara Legislativa, no Distrito Federal ou de Câmara Municipal. Ou 4, dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Guarde bem aí esse parágrafo 5º, que trata aí das formas de aumento de 1/3 a metade desse bem nas provas. Ação penal, artigo 154b. Nos crimes definidos no artigo 154A, somente se procede mediante representação, ou seja, uma ação penal pública condicionada, salvo se o crime é cometido contra a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal ou municípios, ou contra empresas concessionárias de serviços públicos. Vamos resolver todas as questões de direito penal dos assuntos já estudados. Fica aqui o meu filtro de todos os assuntos. Sou assinante do Que Concursos, vem com Robson Concursos, fomentar a educação e ajudar as vidas que mais precisam. Questão 1, ano 2024, banca IBFC diz o seguinte: configura violência moral contra a mulher. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Dê uma pausa no vídeo e tente responder. Aqui para ganhar tempo, alternativa correta, alternativa D. Qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Questão 2, banca IBFC caiu no TRF da 5ª região. Sobre crimes contra a pessoa, assinale a alternativa correta. Dê uma pausa no vídeo e tente responder. Alternativa A, a premeditação qualifica o homicídio? Será que a premeditação qualifica o homicídio? Errado, né? B, o induzimento à automutilação cuja vítima seja adulta e capaz não é criminalizado no Brasil, aqui forçou errado. C, o crime de lesão corporal se dá com a conduta de ofender a integridade corporal ou a saúde de outro incorretamente. Artigo 129 do Código Penal. D, não é possível homicídio preterdoloso no direito brasileiro. Errado, né? Homicídio preterdoloso, crime preterdoloso tem um dolo no antecedente e culpa no consequente. Vamos à nossa questão 3, ano 2024. Diz o seguinte: sobre os crimes contra a pessoa, assinale a opção correta. Dê uma pausa, tente responder. Alternativa A. O crime de homicídio é justificado se houver relevante valor moral ou social, ou se agiu o autor sob o domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima. E aí, está correto ou incorreta essa alternativa A? Forçou, né? B, os crimes contra a pessoa qualificam homicídio quando o crime é cometido contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, até 3º grau de militar, artigo 142 da Constituição Federal, ou de membro das Forças de Segurança Pública, artigo 144 da Constituição Federal, em razão dessa condição. Exatamente, atualizações aí em 2025, entre outros incisos, você já está gabaritado. Então, alternativa B. Vamos ver agora se a alternativa B está correta. Correto. C, um homicídio doloso que tenha por vítima pessoa do sexo feminino. É designar feminicídio? Não, né? Feminicídio, você se lembra aí, artigo 121A do Código Penal e os seus incisos, os parágrafos. Não é porque se mata uma mulher feminicídio, não. Tem que ter ali, por razões das condições de sexo feminino. Então, errado. D, o homicídio doloso que tenha por vítima criança ou adolescente é designado como infanticídio. Aqui forçou, né, meu grande? Infanticídio aí, estado puerperal da vítima, mulher. Vamos agora à nossa questão 4, ano 2024, caiu para a Polícia Penal. Todas as questões da banca IBFC para o
concurso do TJP 2025. Manuela, atriz famosa, teve seu computador invadido e seus arquivos pessoais subtraídos, vendo suas fotos íntimas expostas na rede mundial de computadores. O caso relata a situação criminosa amparada pelo crime que condena quem invade dispositivo informático alheio para obter, adulterar ou destruir dados ou informações, ou para instalar vulnerabilidades que lhe possam proporcionar vantagem ilícita. Assinala a alternativa que apresenta o nome desse tipo penal previsto no Código Penal. Dê uma pausa no vídeo e tente responder. Aqui a alternativa correta é a alternativa E, está na cara aí, na invasão de dispositivo informático. Vamos agora à nossa questão 5, ano 2024. Diz o seguinte, mais uma historinha, nossa questão 5. Considere o seguinte caso. O Ministério Público do Estado Y apresenta denúncia contra João por ter privado a liberdade de sua esposa, por ter ameaçado com palavras, por ter causado mal justo e por ter ofendido sua integridade física. Foi realizado o exame de corpo de delito, comprando que João desferiu tapas no rosto da mulher, socos na barriga, chutes na face, além de jogá-la com o rosto no asfalto. A vítima sobreviveu, mas com o rosto todo lesionado. Não se sabe sobre as motivações para João ter agido assim. Assinar a alternativa que apresenta o tipo de crime pela qual João pode ser condenado. Será que é a alternativa A, intimidação sistemática, B, periclitação da vida, C, maus tratos, D, lesão corporal ou E, induzimento à automutilação? Então você já sabe, meu guerreiro e minha guerreira, alternativa D, lesão corporal. Vamos ver agora exatamente lesão corporal. Você deve se lembrar, dentro da lesão corporal, artigo 129 do Código Penal, o parágrafo 1º trata das lesões graves, a Banca IBFC adora, e o parágrafo 2º, a doutrina diz que é gravíssima, então você deve decorar tanto o parágrafo 1º do artigo 129 como o parágrafo 2º. Vamos agora à nossa sexta questão, olha aí, ano 2024, Banca IBFC. Considerando o jovem de 20 anos de idade que no decorrer de uma confraternização envolveu-se em uma briga e, em consequência disso, permaneceu afastado de suas atividades sociais e esportivas por 40 dias, a tipificação penal prevista do Código Penal Brasileiro para tal lesão é: alternativa A, lesão corporal grave, B, lesão corporal temporária, C, lesão corporal leve, D, lesão corporal média e E, lesão corporal mediária. Aqui forçou, né, meu guerreiro? Caiu aí para a Polícia Científica do Paraná, para perito, exatamente, vai cair para você aqui agora, para os cargos de técnico, analista, oficial de justiça, mas todos esses assuntos já estudados vai cair especificamente para técnico, mas também vai cair para analista oficial, mas aqui está todos os assuntos dentro dos crimes contra a pessoa para técnico judiciário. Qual das alternativas é a correta, meu guerreiro, minha guerreira? Ou seja, 40 dias, então mais de 30 dias você já sabe, né? Mais de 30 dias é grave. Vamos agora fazer aquela revisão da lesão corporal, exatamente, você vai conferir agora, revisar o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal, lesão corporal. Eu uso o mnemônico para as infrações graves, o PIDA. Para as lesões corporais de natureza gravíssima, o PIDAI. Vamos ver agora, lesão corporal de natureza grave. Parágrafo 1º do artigo 129 diz: se resulta, inciso 1, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, a questão falou 40 dias, meu guerreiro, minha guerreira. Então, mais de 30 dias, lesão grave. Perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função e aceleração de parto tem a pena de reclusão de 1 a 5 anos. Então, você decora o PIDA, que é a lesão corporal de natureza grave. PIDA, P de perigo de vida, I de incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, o D, debilidade permanente de membro, sentido ou função, e o A, aceleração de parto, tem uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. A lesão corporal de natureza gravíssima se encontra no parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal. Eu uso o mnemônico PIDAI, Então, se resulta P de perda ou inutilização do membro, sentido ou função, o I de incapacidade permanente para o trabalho, o D de deformidade permanente, o A para o aborto e o E de enfermidade incurável. Você guarda bem aqui. Falou em debilidade, é lesão grave. Falou em deformidade, meu guerreiro e minha guerreira, é lesão gravíssima. Exatamente. Debilidade
é lesão grave. Deformidade é gravíssima. Então decore aí o PIDA ou PIDAI para você gabaritar. Então, PIDAI, lesão corporal de natureza gravíssima, incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização do membro, sentido ou função, deformidade permanente e aborto tem uma pena de reclusão de 2 a 8 anos para você gabaritar aí na sua prova. PIDA e o PIDAI você vai decorar e na sua prova você vai gabaritar. Vamos agora à nossa questão 7, ano 2024. Olha aí, mais outra questão. A IBFC ama o PIDA e o PIDAI. Em relação ao artigo 129 do Código Penal, as lesões descritas no parágrafo 2º, enfermidade incurável, prevendo pena de reclusão de 2 a 8 anos, são consideradas lesões de natureza. Olha só, meu guerreiro, minha guerreira, você já sabe, só tem lesão grave, exatamente, gravíssima e leve. Se você decorar que o parágrafo 1º já trata das lesões graves, exatamente, o parágrafo 2º das lesões gravíssimas, como você pode conferir aqui nesse grande slide aqui, mapa mental de Hobbes Concursos, você já gabaritava a questão, porque falou no parágrafo 2º do artigo 129, você já marca gravíssima, meu guerreiro, minha guerreira. Média não tem, exatamente, moderada não tem, levíssima não tem, exatamente, ou é leve, ou é grave, ou é gravíssima. A leve é o caput do artigo 129 do Código Penal, exatamente, a grave é o parágrafo 1º, a gravíssima é o parágrafo 2º. Só de decorar os parágrafos, você já ganhava em menos de 2 segundos a questão. Vamos agora fazer aquela grande revisão da lesão corporal de natureza grave, parágrafo 1º do artigo 129 do Código Penal, que se resulta um mnemônico PIDA. P, de perigo de vida. O I, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. O D, debilidade permanente de membro, sentido ou função. E o A, aceleração de parto, tem uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Já o PIDAI é a lesão corporal de natureza gravíssima, parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal. O P, de perda ou inutilização do membro, sentido ou função. O I, incapacidade permanente para o trabalho. O D, deformidade permanente. O A, de aborto. E o E, enfermidade incurável, pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Duvido mais você errar o PIDA e o PIDAI, você vai gabaritar no dia da sua prova. Vamos agora à nossa questão 8, ano 2024, banca IBFC, caiu aí para perito oficial criminal. Vamos ver agora o que diz a questão. Com base na Lei Federal 12.737/2012, assinar a alternativa correta. Você dá uma pausa no vídeo, exatamente, e tenta responder a nossa questão 8. Aqui, para ganhar tempo, a alternativa correta é a alternativa D. Olha aí que diz o seguinte, a nossa alternativa D. Quem interrompe serviço telemático ou de informação de utilidade pública ou impede ou dificultar-lhe o restabelecimento comete infração penal equiparada ao crime de interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública, previsto no artigo 1266 do Código Penal Brasileiro. Também o artigo 159A do Código Penal vai cair na sua prova. Vamos ver agora a nossa questão 9, ano 2024, banca IBFC. Diz o seguinte, sobre os crimes contra a vida, assinar a alternativa correta com base no Código Penal Brasileiro. Você dá uma pausa no vídeo e tenta responder, vamos ver a alternativa A. O ordenamento jurídico brasileiro não permite o chamado aborto necessário? Aqui forçou, né? Totalmente errado. B, o homicídio será qualificado se for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio? Errado. C, o crime de infanticídio consiste simplesmente em matar o próprio filho durante o parto ou logo após? Não, né, meu guerreiro, minha guerreira? Tem que estar no estado puerperal. D, no crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação, a pena será aplicada em dobro se o autor é líder, coordenador ou administrador de grupo, de comunidade ou de rede virtual, ou por estes é responsável. Aqui sim está linda, maravilhosa. E, aborto no caso de gravidez resultante de estupro deve ser precedido de laudo médico. Aqui forçou. Então vamos agora à nossa questão 10, ano 2024, diz o seguinte.
Em relação às lesões corporais tipificadas no artigo 129 do Código Penal, assinale a alternativa correta. Dê uma pausa no vídeo e tente responder. Eu disse, lesão corporal, artigo 129, parágrafo 1º e 2º, a IBFC ama. Alternativa A, debilidade permanente de membro, sentido ou função. É considerada lesão corporal de natureza gravíssima? Eu disse o que a você, meu guerreiro, minha guerreira, que você deve decorar o PIDA e o PIDAI. Falou em debilidade, é grave. Falou em deformidade, é gravíssimo. Então, errado. B, aborto é considerada lesão corporal de natureza grave? Não, né, meu guerreiro, minha guerreira? Só se lembrar do PIDAI. Aborto por só já é gravíssima. Então, não é grave. C, aceleração de parto é considerada lesão corporal de natureza leve? Não, né? Falou em aceleração de parto, meu guerreiro e minha guerreira. Exatamente, errado. Não é leve. Aceleração de parto, você já livra a grave. Aborto, gravíssima. Aceleração de parto, grave. D, perda ou inutilização de membro, sentido ou função é considerada lesão corporal de natureza gravíssima, assim como perigo de vida, errado. Só restou alternativa correta, alternativa E, que diz o seguinte: incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias é considerada lesão corporal de natureza grave. Certíssimo. Eu disse decore o PIDA e o PIDAI. Decorou? Lesão corporal de natureza grave, PIDA, parágrafo 1º, se resulta perigo de vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, debilidade permanente de membro, sentido ou função ou aceleração de parto, é o PIDA na cabeça, tem uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º, lesão corporal de natureza gravíssima, é o PIDAI, perda ou inutilização do membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho, deformidade permanente, aborto e enfermidade incurável. Debilidade você liga a grave. Deformidade, você liga a gravíssima. Aborto, gravíssima. Aceleração de parto, grave. É o PID e o PIDAI na cabeça para você gabaritar um dia da sua prova. Vamos agora à nossa questão 11 em 2023. Diz o seguinte, a nossa questão 11, você pode dar uma pausa no vídeo e tentar responder. Com relação ao crime de lesões corporais previsto no artigo 129 do Código Penal Brasileiro, assinar a alternativa correta. Alternativa A. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2 terços. Alternativa A, já correta. B. É considerada lesão corporal de natureza gravíssima se resulta debilidade permanente de membro, sentido ou função. Eu disse, debilidade é grave, deformidade é que é gravíssima, está errado. A C, é considerada lesão corporal de natureza grave se resulta deformidade permanente. Ele inverteu aqui, ó. Grave é debilidade, gravíssima é deformidade. A D, não se admite a modalidade culposa para o crime de lesão corporal. Dizer aqui que não se admite a modalidade culposa para o crime de lesão corporal errado. Então, decore aí o PIDA, exatamente, lesão corporal de natureza grave, parágrafo 1º do artigo 129 do Código Penal, PIDA, perigo de vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, debilidade permanente de membro, sentido ou função e aceleração de parto, pena reclusão de 1 a 5 anos, PIDAI, lesão corporal de natureza gravíssima, parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal, perda ou inutilização do membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho, deformidade permanente, aborto e enfermidade incurável. Guarde bem o PIDA e o PIDAI, tatue para você gabaritar. Vamos à nossa questão 12, ano 2023, diz o seguinte, a nossa questão 12. Beltrana, uma mulher com 23 anos de idade, que está namorando com Cicrano, rapaz com 25 anos de idade, há 5 anos, e desse relacionamento ficou grávida e hoje conta com 2 meses de gestação e por livre e espontânea vontade resolve interromper a sua gravidez e provoca por si só e a revelia de Cicrano o aborto. Nesses termos, conforme previsão no Código Penal Brasileiro, é correto afirmar que, dê uma pausa no vídeo e tente responder, aqui para ganhar tempo, a alternativa A diz, o aborto provocado por Beltrano é um fato atípico. Dizer que o aborto provocado por Beltrana é um fato atípico, forçou, né? B.
Beltrana, em razão do estado puerperal, deve responder pelo crime de infanticídio. Fosse o errado. C. Cicrano deverá responder pelo crime de abandono de incapaz. Aqui não, né? Só restou a alternativa D. Às vezes você nem sabe da questão, mas por eliminação você garante um pontozinho da aprovação. Então, alternativa D diz: o aborto provocado por Beltrana é crime de mão própria. Exatamente, falou do aborto provocado por Beltrana é crime de mão própria, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos agora à nossa questão 13, ano 2023. Consoante as disposições do Código Penal e suas alterações, assinar a alternativa incorreta. Incorreta, você sublinha, circula para não cair na pegadinha da IBFC. Dê uma pausa no vídeo e tente responder. Aqui, para ganhar tempo, a alternativa A diz: o delito de feminicídio é o homicídio praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino? É, né? Acabamos de ver aí exatamente a atualização, meu guerreiro e minha guerreira, do feminicídio. Hoje tem o seu próprio artigo. Antes era uma qualificadora, hoje não. Artigo 121A do Código Penal. B. A infração penal de infanticídio consiste em matar sob a influência no estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após? Correto. C. O crime de aborto é punível se praticado com ou sem o consentimento da gestante? Exatamente, correto. Só restou como alternativa incorreta a alternativa D, que diz o seguinte: não se pune quem induz, instiga ou auxilia materialmente aquele que se automutila. O não aqui deixou a questão errada, mas Robson vai cair para mim? Vai. Caiu aí para agente de polícia penal em 2023, que hoje é a nossa polícia penal, agente de polícia penal, a polícia penal incluído aí pela emenda constitucional, fazendo rol aí dos agentes de segurança pública do artigo 144 da Constituição Federal. Vai cair para você agora, para técnico judiciário, dessa formazinha. Exatamente. Vai ter questões fáceis, médias e algumas difíceis. Você vai gabaritar. Questão 14, ano 2023, diz o seguinte: não se considera o homicídio qualificado quando cometido. Dê uma pausa, tente responder. Alternativa A, por motivo fútil. B, a traição de emboscada ou mediante dissimulação. C, contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, até o 4º grau em razão dessa condição. E aí? Será que até o 4º grau forçou, né? É até o 3º grau, mas Robson é mesmo, Aqui tem até o 4º grau, não, é até o 3º grau. Tava tudo certo, mas falou 4º grau, não, até o 3º grau. AD, com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, ou seja, alternativa A, B e D é sim qualificadora do homicídio. A C estava indo certo, mas falou em 4º grau não, é até 3º grau. Tenho que decorar? Tem, é até o 3º grau. As qualificadoras aí, principalmente com as atualizações de 2025, tudo estratégico com Robson Concursos. A parágrafo 2º do artigo 121, você deve estar aí gabaritando com todas as qualificadoras, meu guerreiro e minha guerreira, que é um crime hediondo. E também está aí, você vai ter que estudar a Lei de Crimes Hediondos no canal Direito Estratégico, tudo estratégico, Lei de Crimes Hediondos, com atualizações de 2025, prisão temporária, tudo para você gabaritar no dia da sua prova no concurso TJPE 2025. Questão 15, ano 2022, diz o seguinte: segundo o Código Penal Brasileiro, logo em seu artigo 1º, não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia cominação legal. A partir dessa determinação e considerando o definido para os crimes contra a vida, capítulo 1 do título 1 do Código Penal Brasileiro, analisa as afirmativas abaixo. Vou logo dizendo, nesse artigo 1º aqui, há 3 princípios. Não há crime sem lei: princípio da legalidade anterior, princípio da anterioridade, que eu defina, não apenas sem prévia cominação legal, princípio da reserva legal. Então, tem aí o vídeo da parte geral no canal Direito Estratégico para você gabaritar todos os princípios. Princípio da legalidade, princípio da anterioridade, princípio da reserva legal. Mas vamos ver aqui o nosso item 1. O crime de homicídio, definido pelo tipo penal matar alguém, será sempre majorado. Terá causa de aumento de pena nas hipóteses de ter sido praticado por milícia privada ou grupo de extermínio. E aí, está correto ou incorreto? Vamos ver o 2.
Quando alguém, possuindo vontade de tirar sua própria vida, realiza tal conduta, consubstanciando sua vontade inicial por palavras de outra pessoa, não haverá fato criminoso a ser punido. Aqui forçou, né? 3. Acerca das condutas que configuram o crime de aborto, é preciso destacar que o Código Penal expressamente determina não ser típico o aborto necessário, o aborto no caso de gravidez resultante de estupro e, por fim, o aborto nos casos de fetos anencéfalos. Estão corretas as afirmativas? Então, seja, só restou como correta a alternativa 1, meu guerreiro e minha guerreira. Ou seja, o item 1 está correto, 1 e 2 errado. Vamos aqui à nossa questão 16. Diz o seguinte, ano 2022. Haverá crime de lesão corporal de natureza grave, punido com pena de reclusão de 1 a 5 anos, se resultar. Olha aí. Ela quer grave. Você deve já estar gabaritado no PIDA e no PIDAI. Aceleração de parto, será que é grave? Perda ou inutilização de membro, sentido ou função? C. Enfermidade incurável. D. Incapacidade permanente para o trabalho. Ou D. Deformidade permanente. Ei, meu guerreiro e minha guerreira, só restou aqui aceleração de parto, né? Exatamente. Falou na grave aceleração de parto. Por quê? Perda ou inutilização do membro, sentido ou função, gravíssima. Enfermidade incurável, gravíssima. Incapacidade permanente para o trabalho, gravíssima. Deformidade permanente, gravíssima, é o PIDAI. Então você já deve gabaritar, se não está se lembrando, receba e não esqueça, lesão corporal, parágrafo 1º, lesão corporal natureza grave, se resulta o PIDA. Perigo de vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, exatamente. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. E a de aceleração de parto tem uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Já o parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal trata da lesão corporal natureza gravíssima, é o PIDAI. Perda ou inutilização do membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho, deformidade permanente, aborto e enfermidade incurável. Decorou o PIDAI? Debilidade, você liga a grave, deformidade a gravíssima, aborto gravíssima, aceleração de parto, traduz aqui a grave, é a questão para você gabaritar. Tá gostando? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas. Questão 17 diz o seguinte, ano 2017. O Brasil está em 5º lugar no ranking mundial de assassinatos de mulheres pelo motivo de gênero, ou seja, o assassinato da mulher pelo fato de ela ser mulher. Esse tipo de crime está na Lei 13.104/2015, diz que é caracterizado quando houver uma das situações de violência doméstica e familiar e o menosprezo ou discriminação à condição de mulher e denomina-se, aqui ficou fácil, né, meu guerreiro, minha guerreira? Ou seja, a questão aqui traduz aqui um contexto, mas você já marca logo de cara o quê? Feminicídio, feminismo, feminazismo ou feminismo. Aqui, meu guerreiro, minha guerreira, só resta aqui o feminicídio. Começou lendo aqui, depois colocou a lei ali para tentar desestimular você, mas você vai se lembrar do feminicídio aí, até pela historinha você vai gabaritar. Questão 18, ano 2017, diz o seguinte: o aborto é a interrupção da gravidez em qualquer época gestacional, antes da data prevista, com a morte do concepto, intra ou extrauterina. Em relação a esse assunto, analise as afirmativas abaixo. Dê uma pausa no vídeo e tente responder. Vamos analisar aqui a nossa questão 18. Item 1. O aborto realizado pelo médico para salvar a vida da gestante é chamado de aborto terapêutico? Eu disse, decore aí as formas de aborto para você gabaritar certo. 2. O aborto indicado nas causas de estupro é chamado de aborto sentimental? Exatamente, meu guerreiro e minha guerreira. Também está correto. Então, 1 e 2 estando correto, olha aí, só pode ser alternativa B. Eita, mas tem um item 3. Vamos ver aqui o item 3, se está correto ou incorreto. Somente o aborto sentimental é legalmente permitido no Brasil? Aqui não, forçou. Somente, deixou a questão errada, dizer que somente o aborto sentimental é legalmente permitido no Código Penal, errado. Vamos aqui à nossa questão 19. Em relação às lesões corporais, assina a alternativa que apresenta o resultado da lesão e sua classificação jurídica de forma incorreta. Incorreta, sublinha, meu guerreiro e minha guerreira, circula para não cair na pegadinha da IBFC. Alternativa A.
Aborto é gravíssima? A B, perda de um dos olhos é gravíssima? A C, escoriação nos braços é leve? A D, cicatriz irreversível na face é gravíssima? A E, perda do dedo mínimo de uma das mãos é grave? E aí, meu guerreiro e minha guerreira? Qual dessas aqui você marcaria? Aborto é gravíssima? A B, perda de um dos olhos é gravíssima? A C, escoriação nos braços é leve? A D, cicatriz irreversível na face é gravíssima? A E, perda do dedo mínimo de uma das mãos é grave? Então, ou seja, só restou aqui como incorreta dizer que perda de um dos olhos é gravíssima. E é, Robson, exatamente porque você vai aqui no PIDA, parágrafo 1º do artigo 129 do Código Penal, lesão corporal de natureza grave. PIDA, perigo de vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, debilidade permanente de membro, sentido ou função e aceleração de parto, pena reclusão de 1 a 5 anos. O PIDAI, parágrafo 2º do artigo 129, lesão corporal de natureza gravíssima, perda ou inutilização do membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho, deformidade permanente, aborto e enfermidade incurável. Então dizer aqui que perda de um dos olhos é gravíssima, não, meu guerreiro e minha guerreira. Por quê? Porque traduz aqui dentro da lesão corporal de natureza grave, meu guerreiro e minha guerreira, uma debilidade permanente de membro, sentido ou função e não deformidade. Não, perda de um dos olhos, dizer que é gravíssima, está errado. Vamos aqui à nossa questão 20, diz o seguinte: o parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal estabelece casos de lesão corporais gravíssimas. Assina a alternativa que não resulta em lesão corporal gravíssima de acordo com o Código Penal. Ou seja, qual dessas aqui não é lesão corporal gravíssima? É só se lembrar. PIDA e do PIDAI. Incapacidade permanente para o trabalho. É gravíssima ou não? B, enfermidade incurável. É gravíssima ou não? C, aceleração do parto. É gravíssima ou não? D, deformidade permanente. É gravíssima ou grave? Ou E, inutilização de membro. Então, questão 20, só restou o quê? Aceleração do parto. Você está se lembrando do quê? Do PIDA e do PIDAI. PIDA é grave, lesão corporal de natureza grave. PIDA, parágrafo 1º do artigo 129, debilidade permanente de membro, sentido ou função, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Exatamente, meu guerreiro e minha guerreira, debilidade permanente de membro, sentido ou função e aceleração de parto, traduzindo aí a assertiva da nossa questão. Então, PIDA, P, de perigo de vida, I, de incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, D, de debilidade permanente de membro, sentido ou função e A, de aceleração de parto e uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. O PIDAI, que é lesão corporal de natureza gravíssima, mnemônico PIDAI, parágrafo 2º do artigo 129, P, de perda ou inutilização do membro, sentido ou função, I, de incapacidade permanente para o trabalho, D, de deformidade permanente, A, de aborto e E, de enfermidade incurável. Duvido mais você errar, PIDA e PIDAI, receba e não esqueça. Questão 21, ano 2017. As lesões corporais estão compreendidas nos dispositivos dos crimes contra a pessoa do Código Penal. Sobre esse assunto, analise as afirmativas. Dê uma pausa no vídeo e tente responder. Item 1. As lesões corporais dividem-se em dolosas e culposas, e ambas são subdivididas em leves, graves e gravíssimas. Aqui forçou, né? O item 1 está errado. 2. O conceito legal de lesão leve é obtido por exclusão, certo? Tem as graves, no parágrafo 1º do artigo 129, as gravíssimas no parágrafo 2º do artigo 129. Então, tirou as graves e gravíssimas, o leve está correto, o item 2. 3. A incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias está relacionada à lesão corporal grave. Aqui também está correto, porque você já está se lembrando do PIDA e do PIDAI. Então, só pode ser alternativa correta, alternativa D. Então, se esqueceu, então decore aí o PIDA e o PIDAI. Vamos agora à nossa questão 22, exatamente, diz o seguinte, ano 2017. O parágrafo 1º do artigo 129 do Código Penal estabelece casos de lesão corporais graves. Assinala a alternativa que não resulta em lesão corporais graves de acordo com o Código Penal, ou seja, quer saber delas que não resulta em lesão corporais graves. Alternativa A, debilidade permanente de membro. B, incapacidade para as ocupações habituais por 10 dias.
C, aceleração do parto. D, debilidade permanente de sentido. Ou E, perigo de vida. Dizer aqui incapacidade para as ocupações habituais por 10 dias, forçou, né, meu guerreiro e minha guerreira? Então, ou seja, é por mais de 30 dias. Decore aí o PID e o PIDAI, parágrafo 1º do artigo 129 do Código Penal, lesão corporal de natureza grave, é o PIDA. Perigo de vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, debilidade permanente de membro, sentido ou função e aceleração de parto, pena reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º do artigo 129, traduz a lesão corporal de natureza gravíssima, é o PIDAI, perda ou inutilização do membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho, deformidade permanente, aborto, enfermidade incurável. Então, as ocupações, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, aqui a questão diz incapacidade para as ocupações habituais por 10 dias, então, ou seja, está incorreto, não resulta em lesão corporal grave por 10 dias. Vamos agora à nossa questão 23, ano 2017, diz o seguinte: o artigo 129 do Código Penal Brasileiro estabelece o crime de lesões corporais. Sobre esse assunto, analise as afirmativas. Dê uma pausa no vídeo e tente responder. Vamos ver aqui o nosso item 1. A lesão corporal que tem como resultado aborto é classificada como lesão corporal seguida de morte. Aqui dizer, meu guerreiro e minha guerreira, que a lesão corporal que tem como resultado aborto é classificada como lesão corporal seguida de morte, forçou, né? O 2, inutilização de função é classificada como lesão gravíssima. E aí? Dizer que inutilização de função é classificada como lesão gravíssima? É, né? 3, perda de sentido é classificada como lesão grave? Perda grave? Não, né, meu guerreiro e minha guerreira? Então, ou seja, a alternativa correta é somente a afirmativa 2, que diz inutilização de função é classificada como lesão gravíssima. Vamos à nossa questão 24, ano 2013, diz o seguinte: sobre o crime de lesão corporal e sua disciplina no Código Penal, assinale a alternativa correta. Alternativa A: caracteriza a lesão corporal de natureza grave a ofensa à integridade corporal da qual resulte a vítima perigo de vida. E aí, meu guerreiro e minha guerreira? Perigo de vida traduz aí como natureza grave? Exatamente, né? Ou seja, já encontramos aí a nossa alternativa A, que diz que caracteriza a lesão corporal de natureza grave a ofensa à integridade corporal da qual resulta a vítima perigo de vida. A B: caracteriza a lesão corporal de natureza grave a ofensa à integridade corporal da qual resulta a vítima perda de sentido ou função. Não, né? Perda de sentido ou função não é, meu guerreiro e minha guerreira, exatamente lesão corporal grave. Você já sabe, gravíssima. C: os crimes de lesão corporal admitem substituição da pena de detenção por pena de multa se as lesões forem recíprocas entre os agentes ou se o agente comete o crime impelido por motivo relevante de valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Errado. D: o crime de lesão corporal admite o perdão judicial e as lesões forem recíprocas entre os agentes. Aqui forçou. Errado. E: não configura violência doméstica a lesão corporal praticada pelo agente contra a vítima com quem conviva ou tenha convivido se não existir o vínculo de parentesco sanguíneo. Aqui forçou. Errado. Então, vamos agora à nossa questão 25, nossa penúltima questão. Ao todo, vai ser 26 questões, todos os assuntos e todas as questões dentro dos assuntos aí para técnico judiciário, meu guerreiro, minha guerreira, dos crimes contra a pessoa, envolvendo todos os capítulos. Vamos ver agora a questão 25, ano 2013. Na descrição típica do crime de homicídio, o Código Penal prevê hipótese de diminuição de pena e algumas figuras qualificadoras. Tendo em conta as referidas disposições legais, analise as afirmativas a seguir. Olha aí, dê uma pausa no vídeo e tente responder. Mas vamos ver aqui item por item. O item 1. O pai de um jovem viciado em crack que, em ato de desespero, mata o traficante que fornece drogas para o seu filho, poderá ter sua pena reduzida em face da caracterização do homicídio, privilegiado por relevante valor moral. E aí? O item 1 da questão 25 está correto ou incorreto? Correto, né? O item 2. O marido que, ao surpreender a esposa
conversando com outro homem em praça pública, tomado por ciúme egoístico, efetua disparos de arma de fogo contra ela, ceifando sua vida, comete homicídio privilegiado em decorrência do domínio da violenta emoção. E aí, meu guerreiro e minha guerreira? Esse item 2 da questão 25 está correto ou incorreto? Brincadeira, né? Totalmente incorreto. 3. Um homicídio praticado por agente público que tem como vítima o namorado de uma comunidade carente, suspeito de colaborar com os traficantes locais, caracteriza a figura privilegiada em decorrência do relevante valor social da conduta. Aí, correto ou incorreto? Dizer que o homicídio praticado por agente público que tem como vítima o morador de uma comunidade carente, suspeito de colaborar com os traficantes locais, caracteriza a figura privilegiada em decorrência do relevante valor social da conduta, totalmente errado. Item 4. O cliente que suprime a vida do dono de um bar porque este se negou a servir-lhe uma dose de bebida fiado, comete o crime de homicídio qualificado por motivo fútil. Exatamente. Traduzindo aí o conceito de motivo fútil, que é uma qualificadora do homicídio, que é um crime hediondo, a qualificadora. 5. O agente que emprega violência física reiterada contra o suspeito da prática de um crime, visando extrair-lhe a confissão, mas lhe causa a morte em decorrência da intensidade das sevícias, responde pelo crime de homicídio qualificado pela conduta, não, né? Então só restou como correto o item 1 e o item 4, alternativa C. O item 4 é o mais estratégico, porque diz aqui uma qualificadora do homicídio por motivo fútil, que você já sabe que é um crime hediondo. Sendo um crime hediondo, meu guerreiro e minha guerreira, é insuscetível de anistia, graça, indulto. Exatamente, você se lembra aí dos crimes imprescritíveis, dentro do artigo 5º lá, tem o racismo e ação de grupos armados. Inafiançáveis são racismo, grupos, exatamente, racismo, os grupos armados, o tráfico, terrorismo, tortura e os crimes hediondos, mas falou em crimes hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Tudo para você revisar e gabaritar no dia da sua prova. Receba e não esqueça, tá gostando? Inscreve no canal, deixa o like, comente, compartilha e vem comigo para a nossa última questão dessas questões de direito penal dentro dos assuntos aí dos crimes contra a vida. Todos os assuntos do capítulo você percebeu que as lesões corporais é a queridinha da IBFC. Vem comigo, questão 26, ano 2013, caiu aí para o oficial de cartório da PC Rio de Janeiro. Um policial civil regularmente designado para atuar como responsável pela caçaragem de uma delegacia de polícia é cientificado por familiares de um preso temporário que este sofre de diabetes grave e que necessita de constantes injeções de insulina para manter a doença sob controle, sendo-lhe exibido o respectivo laudo médico. O agente público simplesmente ignora esta informação e não a transmite aos seus superiores hierárquicos, mantendo o indivíduo no cárcere sem qualquer assistência médica. Dias depois, o preso é encontrado caído no chão da cela com visíveis sinais tanatológicos, sendo o óbito constatado e a causa mortis apurada como decorrente da ausência de controle glicêmico. No caso em tela, o policial civil está sujeito à responsabilização penal pela prática do crime de alternativa A, homicídio, B, omissão de socorro, C, prevaricação, D, tortura ou E, abuso de autoridade. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, exatamente. Como o policial tem um dever e ele foi omisso, ele vai responder alternativa A, por homicídio é mesmo, exatamente, meu guerreiro e minha guerreira. É você como agente público de segurança pública, você está ali na função do agente público, você vê ali o roubo, você vê ali o furto e você não age, você responde. Exatamente, você responde pelo homicídio, pelo roubo, pelo furto, porque você foi omisso. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, seja um agente motivador e transformador de vidas. Eu espero que esse vídeo ajude você no dia da sua prova, você gabaritar o PIDA, o PIDAI. Então, meu guerreiro e minha guerreira, receba e não esqueça, gostou, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, seja um agente motivador e transformador de vidas. Deus é bom e ama você, vem com Robson Concursos e juntos vamos vencer. E até o próximo vídeo, querendo Deus, força e honra e amém.